Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 48. Hoje entramos no capítulo 9, como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riquezas. Dr. Joseph Murphy, livro O Poder do Subconsciente. Qual riqueza você está buscando neste momento? É riqueza material, é riqueza de saúde, é riqueza interiores, aquelas que não é muito reconhecida nesse mundo de César. Qual é a riqueza que nesse momento você está a buscar? Dr. Joseph Murphy nos diz: se você está tendo dificuldades financeiras, se está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e alguns de sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham umas poucas horas por semana e ganham uma soma fabulosa. Nós sempre nos perguntamos isso, como que pessoas trabalham tanto e muitas vezes eles não têm dinheiro, e como que pessoas trabalham algumas horas por dia, às vezes até só por semana, e ganha uma soma tão alta de dinheiro. Creio que do capítulo 1 ao 8, isso já ficou muito claro os porquês. Isso já não é mais uma dúvida para quem já chegou até aqui nesta aula junto comigo, através do Dr. Joseph Murphy. Eles não se esforçam nem se escravizam no trabalho. Não acredita nessa balela de que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calos nas mãos. Não é nada disso. O estilo de vida descansado é o melhor. Faça as coisas que adora fazer e faça-as pelo prazer e pela emoção de que elas os desperta. Conheço um executivo em Los Angeles que ganha na casa de centenas de milhares de dólares. No ano passado, embarcou em um cruzeiro de 9 meses para conhecer os lugares mais lindos do mundo. Disse-me que convenceu ao subconsciente de que vale todo o dinheiro que ganha. E acrescentou que na empresa aonde trabalha há pessoas que, embora conhecendo muito mais sobre os negócios, ganha apenas 1/10 do que ele recebe e com toda probabilidade poderia ganhar muito mais. Elas, contudo, nem têm ambição, nem gera ideias criativas e tampouco se interessa pelas maravilhas da mente do subconsciente. Isso é uma das coisas que nós falamos várias vezes nas aulas. Pessoas com muitas habilidades e que parece que aquelas habilidades não os ajudam. Mas na verdade não é bem essa colocação. As habilidades que essas pessoas têm, elas não são colocadas de uma forma que elas possam gerar dinheiro, felicidade, porque digamos que a pessoa não tem uma ambição de ter dinheiro, mas que ela tem uma ambição de conhecer o mundo, conhecer outros lugares, conhecer outros países, e a pessoa tem essa ambição. A própria habilidade dela vai fazer com que ela chegue nesse lugar onde ela tem o desejo de chegar. Ela também pode transformar essa habilidade em dinheiro, em cifrão. Mas a pessoa precisa entender as leis do subconsciente, como o Dr. Joseph Murphy está dizendo. Ele relata que uma pessoa, um amigo dele,
embarcou num cruzeiro de 9 meses. Imagina, gente, a gente ficar 9 meses viajando dentro de um cruzeiro, conhecendo os lugares mais fantásticos que os nossos olhos possam ver, porém, tendo a paz de espírito de que não vai faltar. Porque o que adiantaria você embarcar num cruzeiro, sei lá, em qualquer lugar, digamos que você não tenha ambição de conhecer, fazer uma viagem de cruzeiro, mas que você tem uma ambição, por exemplo, de viajar aos continentes, você teria que ir de avião. Digamos que você tem essa ambição, mas que você vá e você tenha se preocupado com o dinheiro, você não vai usufruir daquela viagem, daquele passeio, daquelas pessoas, daquelas condições que tudo aquilo pode lhe proporcionar. E que disso nós podemos tirar de mais extraordinário é que pessoas que têm menos habilidade faz isso com muita maestria. Eles acreditam internamente que eles são merecedores. Eles acreditam no poder que a mente é. Isso é fantástico. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, fazer essa avaliação. Realmente eu acredito que eu tenho esse poder ou eu preciso realmente trabalhar? Eu acredito que eu tenho esse poder, porque muitas vezes essa pessoa também não trabalha, mas também não tem. Não é a questão de trabalhar muito ou de trabalhar pouco. A questão é como que essa pessoa acredita nesse poder. Porque tem pessoas que não têm nada também, não tem subsídio nenhum, não tem uma prosperidade, não tem sucesso. E a pessoa também não tem dinheiro, também não tem essas possibilidades. Porque pode ser que você não trabalhe tanto, mas você está sempre recebendo convites para acompanhar um amigo, convite para viajar em determinados lugares, convites. E você pode trabalhar muito e você nunca tem essa oportunidade. Então, é como você se sente internamente. Isso é a parte importantíssima que ele está dizendo sobre esse poder de adquirir riqueza. Na página 134, ele diz: a riqueza está na mente. Olha que interessante. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção subconsciente de parte do indivíduo. É uma convicção. A riqueza é uma convicção. A saúde é uma convicção. É aquilo que você acredita com toda a força da sua alma, do seu coração e da sua mente. Vou ler de novo. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção subconsciente de parte do indivíduo. Você não vai tornar-se milionário dizendo eu sou milionário. Eu sou milionário. Você desenvolverá consciência de riqueza, sim, impregnando a mente com a ideia de riqueza e de prosperidade. Acredito que todo mundo que lê esse livro pela primeira vez fica muito entusiasmado, achando que é só repetir que aquilo já vai acontecer. Amado, você pode repetir isso aqui 50 milhões de vezes. Se você não acreditar, não vai mudar nada na sua vida. Você precisa entender se você acredita ou o que você não acredita. Eu acredito nesse poder que eu tenho dentro de mim, não é nem acreditar na fala, na afirmação, naquilo que você acreditar se realmente você acredita que existe esse poder em você. Seus meios de sustento invisíveis. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios de sustentos invisíveis. O que esse sustento? Seria a fé? Seria o quê? Gente, quando nós estudamos um livro, nós precisamos entrar no espírito daquilo que o autor está dizendo. O que ele está querendo dizer com
sustento invisível, com alimento invisível. Não é um sustento? O que sustenta? Um sustento é uma coisa que dá sustentabilidade ali. Às vezes uma casa, o que sustenta uma casa? A base, o alicerce. O que sustenta um passarinho? O que sustenta uma árvore? Não são as raízes. Então a gente vai observando o que é sustento. O que você entende de sustento? O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios de sustento invisíveis. Quando os negócios desaparecem, o mercado de capitais entra em baixa ou sofre prejuízo em seus investimentos, parece que elas se tornam impotentes. O motivo de tal insegurança é que elas não sabem como explorar os recursos da mente subconsciente. Desconhece por completo o tesouro inesgotável que tem dentro de si. Gente, Dr. Joseph Murphy fala de uma forma muito parecida com John Goldsmith. Quando John Goldsmith diz que nós temos um suprimento invisível, é justamente isso que ele está nos levando a conscientizar. Jesus também falou isso, que ele tinha comida, que ele tinha água, que quem comia e bebia nunca mais teria sede. Ele está dizendo que quando nós começamos a explorar esse suprimento dentro de nós, ele aqui usa o nome, a nomenclatura, o sustento invisível, que é a mesma coisa. Quando nós entendemos, nós não oscilamos, nós não preocupamos com o que vem do lado de fora, se o mercado cai, se o governo muda, se tem uma crise, se não tem. Dentro de nós tem um suprimento que é invisível, mas para isso nós precisamos desenvolver uma fé. Nós precisamos nos perguntar o que é fé para me sustentar esse sustento dentro da minha consciência. Eu preciso desenvolver fé, eu preciso acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo. Eu preciso acreditar que dentro de mim há um poder. Eu preciso deixar de acreditar nas aparências que o mundo nos traz, nos mostram. Por isso que todos os grandes místicos que entenderam essa verdade, eles passaram a propagar para aqueles que vinham atrás de nós. E ele diz isso: aqueles que desconhecem esse tesouro, eles vão ficar sempre abalados quando acontece uma baixa no mercado. E nós precisamos entender, não vamos falar de mercado de bolsa de valores, de mercado de capitais, não, vamos falar de o próprio comércio onde nós estamos instalados, onde nós estamos trabalhando. Se começa a propagar, uma pessoa falar para outra que o comércio está ruim, que para todo mundo o dinheiro sumiu, a pessoa começa a sentir uma certa preocupação, uma certa ansiedade. E nós somos responsáveis por tudo isso. Amar, nós precisamos começar a confiar mais, desenvolver essa fé que Jesus tanto quis nos ensinar. Ainda na página 134 ele diz: o indivíduo com a mentalidade de pobre vive na pobreza, outro com a mente transbordante de ideias de riqueza tem em volta de si tudo o que necessita. Nós nunca fomos condenados a levar uma vida de indigente. Podemos ter riqueza, ter tudo o que precisamos e ainda sobrar. As palavras têm o poder de nos purificar a mente de ideias errôneas, em lugar delas instalar outras
ideia certa. Amados, eu quero fazer uma colocação aqui e não estou dizendo que o Dr. Zé Murphy está errado, pelo contrário, ele tem uma sabedoria enorme, mas quando ele diz que a palavra ela tem o poder de modificar dentro de nós, e eu acredito que tem sim, porém você precisa entender a palavra. A palavra ela tem poder, mas não é só você repetir, eu sou rico, eu sou rico, eu sou milionário. Isso não vai mudar a tua experiência de vida. Isso não vai mudar o que você é no momento. Mas você entender o significado, ter a consciência do que você está acreditando, é isso que se torna a palavra viva, é você acreditar nela, é você saber que existe um poder dentro de você. Isso que significa que a palavra está viva, porque muitos falam a palavra de Deus na Bíblia, ela é viva. E por que não faz o mesmo efeito a todas as pessoas? Porque elas não compreendem. A compreensão da palavra que torna-a viva. A compreensão do que você acredita que se torna você uma pessoa diferente. Porque senão todo mundo que falasse aquela palavra seria como uma mágica. Aquilo já se tornaria no mundo real, aquilo que a pessoa está falando. E não é uma realidade. Então nós precisamos querer entender isso. Primeira coisa, querer entender o significado e o que eu acredito. Ele diz, as palavras têm o poder de nos purificar a mente errônea. Tá bom, a palavra tem o poder de purificar. Então é só eu falar que eu sou rico e a coisa começar a acontecer? Não, não é. Eu preciso entender se realmente eu acredito no potencial que tem dentro de mim, porque você vai ter que fazer algo para que essa riqueza chegue até você. Você vai ter que dar alguma coisa em troca. Você vai ter que ter uma ação. O que você sabe fazer de melhor? O que você tem dentro de você que você pode oferecer para alguém em troca daquele montante de dinheiro que você almeja ter? É isso. Quando você busca a palavra modificar a sua mente, você vai ter uma ação. Você tem que ter uma ação. Você vai ser inspirado a fazer alguma coisa. E se você não faz, então não teve ali uma mudança na sua consciência. Já na página 135, o método ideal para construir consciência de riqueza. Agora sim nós vamos entrar num ponto importantíssimo. Construir consciência de riqueza. Existe consciência de riqueza, consciência de saúde, consciência de beleza, consciência de potencial, consciência daquilo que eu almejo ter. Consciência de coragem, eu tenho uma consciência que eu tenho muita coragem, então você vai enfrentar desafio com muita braveza. Enquanto lê este capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo: eu preciso de riqueza e de sucesso na vida. Quem não? O que você deve fazer é o seguinte: durante uns 5 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repetir para si mesmo: sucesso, riqueza, sucesso, riqueza. Essas palavras possuem um poder tremendo e representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Você não está dizendo eu sou rico.
está usando poderes autênticos que existem em você. Não há conflito em sua mente quando diz riqueza. Além do mais, o sentimento de riqueza brotará dentro de você enquanto contempla as ideias de riqueza. Dr. Zach Murphy fala isso de uma beleza que quando você diz eu sou rico, a tua mente não acredita devido à aparência que você está vivendo ali momentâneo. Quando você diz a palavra sucesso e riqueza, é como se você não criasse barreiras. Mas nós temos que lembrar exatamente o que eu falei anterior, porque nós precisamos entender se já existe essa barreira, mesmo sem você colocar o eu sou rico. Mesmo dizendo sucesso, riqueza, você pode ter dentro de você a crença de que sucesso e riqueza não é para você. Então, mesmo assim, as palavras ela não vai surtir efeito porque você já tem essa crença. Por isso, você precisa fazer uma análise mais profunda do que é construir uma consciência de riqueza. Medite sobre isso. Se pergunte o que é a consciência de riqueza, o que é ter consciência de riqueza, o que é ter consciência de sucesso. O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre este fato em mente. Acabei de falar isso. O sentimento. Você tem o sentimento que você é uma pessoa de sucesso? O que é o sucesso para você? Sucesso pode ser para algumas pessoas uma pessoa que tem facilidade para ganhar dinheiro. Para outras pode ser uma pessoa que está sempre pronto para servir as pessoas e em troca disso o universo traz aquilo que ele almeja. Pode não ser o dinheiro, mas pode ser viagens, como eu falei no começo da aula. Pode ser que a pessoa está sempre recebendo convites. Pode ser que a pessoa está sempre recebendo presentes. Isso para a pessoa é sucesso. Ela quer aquilo que o dinheiro pode comprar. Não precisa necessariamente do dinheiro. Ela precisa daquilo que o dinheiro pode proporcionar. A liberdade de ir e vir para onde ela quiser. E isso, com ou sem o dinheiro, ela pode fazer. Porque, vamos pegar um piloto. Ele não precisa de dinheiro para ele viajar os continentes, ele é piloto, ele vai. Então, precisamos analisar sobre isso. Ah, mas ele está trabalhando. Pois é, ele não precisa de dinheiro para ele conhecer lugares fantásticos. Ele já vai a trabalho. Uma pessoa que trabalha num cruzeiro, por exemplo, né? Ele falou no início, uma pessoa um guia ali, que está sempre dentro de um cruzeiro, guiando as pessoas, mostrando os lugares. Ele não precisa de dinheiro para ele conhecer esses lugares. Pelo contrário, ele é pago para isso. Ele pode conhecer esses lugares fantásticos e ainda receber para isso. Então, nós precisamos entender o que é realmente a consciência de riqueza, de saúde, de alegria e assim por diante. O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre esse fato em mente. O subconsciente é como um barco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo que você nela deposita ou grava, seja ideia de riqueza ou de pobreza. Escolha sempre a riqueza. Ele está dizendo que o subconsciente é como um banco. Tudo que você coloca, ele vai retornar. E o próprio Cristo diz, em medidas sempre maiores. Então, por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Porque pode ser, para não dizer sempre, que venha sempre uma medida bem calculada, uma medida bem cheia. E tudo que nós colocamos na nossa mente tem de retornar. Muitas pessoas me diziam,
isso não é verdade, porque eu tô sempre falando em dinheiro e eu nunca recebo em dinheiro. Foi o que eu disse antes. Não é falar em dinheiro, é sentir o dinheiro, é se tornar o próprio dinheiro. Se você não sente o dinheiro em abundância na sua vida, ele vai ter que vir o outro polo, que é em escassez. Por isso nós precisamos entender o que realmente é a palavra ter o poder. Ela tem o poder carregada de sentimento, de imaginação. Para você sentir alguma coisa, você tem que imaginar. Eu sinto rico. Mas o que é ser rico para você? Uma criança que nunca soube o que é a riqueza, ela nunca viu o que é o significado da palavra riqueza, para ela não tem importância nenhuma. Ela não sabe o que é ser rico. A partir do momento que ele começa a conhecer, a saber o que é ser rico e o que é ser pobre, aquela palavra ela começa a surtir efeito dentro da consciência da criança. Se nós nunca viu uma situação, um animal, por exemplo, que nós julgamos que é perigoso, uma pessoa que nunca viu uma cobra, nunca viu falar, ele vai achar, às vezes, no máximo ali um bicho estranho, mas não vai ter aquele medo. E muitas pessoas vão ter um medo porque já conhecem, porque já viu falar que matou, que é perigoso, que o veneno é uma coisa muito perigosa e por aí vai. A mesma coisa da pobreza, a mesma coisa da riqueza. Por isso nós precisamos ter consciência do que é construir consciências de riqueza. Qual é a consciência que eu construí na minha mente? O que eu preciso reconstruir, porque aquela fundação ali, aquela base já não está me trazendo tanta alegria assim. Eu preciso reconstruir porque os materiais que eu utilizei na minha mente não tá bom, tá me trazendo dificuldades, tá me trazendo medo, tá me trazendo fracasso. Então eu preciso mudar essa construção. Eu preciso mudar e reavaliar e reconstruir. Já está construído, já tem uma crença muito enraizada, constrói outra. Começa a meditar, por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho medo de ficar sem dinheiro? Da onde eu trouxe isso? Tá bom, não sei, não me lembro, mas agora eu quero ter outra. Vai fazer diferença você descobrir da onde você trouxe essa consciência? Se foi herdada de nossas famílias, se foi alguém que falou num momento de muita fragilidade, você compreendeu aquilo, captou aquela ideia e refletiu na sua vida. Foi uma pessoa que tinha peso para você, um professor, uma pessoa da sua família que você tinha muita confiança, essa pessoa quebrou. Gente, não importa. É você observar aonde você está tendo esse fracasso e aonde você precisa reconstruir. Quando eu me refiro fracasso, seja na saúde, seja de medo, seja profissional, seja em qualquer ponto, você precisa reconstruir aquilo que não está bom. Se precisamos reconstruir é porque tem alguma coisa que está em defasagem que a gente precisa modificar. Já está ultrapassado, já chega, eram os meus pais, era uma geração anterior que acreditava que a gente não tem o poder na mente, agora a gente já sabe. Vamos mudar a nossa narrativa interior. Vamos colocar em prática esse exercício. Pega esse capítulo, leia com bastante atenção, reflita sobre o que é reconstruir uma consciência de... Vai fazendo isso no seu dia a dia. De respeitabilidade, de sucesso, de profissionalismo. Às vezes uma pessoa não tem tanto dinheiro, mas ele tem um profissionalismo que é extraordinário, que é admirável, o profissionalismo dessa pessoa. Então nós precisamos observar isso e ver o que é que eu preciso reconstruir na minha consciência. Um beijo de luz e nós encontraremos na nossa próxima aula.